Mais um dia no nosso circo digital estranho e secretamente maquiavélico, Pomni fica tentando prender a respiração, mas não conseguindo, mesmo com Jax dizendo que nesse mundo eles não precisam de oxigênio, e que sempre acontece algo com eles ao prender a respiração. O Kinger brilha, o cabelo da Agatha fica espetado, a máscara do Gangle fica girando e a Zubul endurece. Só o mesmo não revela o que acontece com ele. Aí chega o Caim com uma nova aventura, dizendo que eles vão para uma mansão assombrada de arrepiar para coletar fantasmas, mas não pôde deixar de perceber que a Zubul vazou. Pomni se preocupa que os NPCs fiquem autoconscientes de novo, mas Caim já chega jogando eles no portal do Nether. Ela comenta que não gosta de terror porque dá medo. Aí já chega o fantasminha camarada para conversar e a Pomni toma um susto de saltar os olhos. O Gasparzinho fala que eles têm duas opções: a porta classificação L para crianças com patati patatá e a porta do ruim classificação mais 18 terror pique Resident Evil. Então Jack suga ele com um aspirador de pó e joga a máscara do Gangle na porta do ruim, e Kinker vai buscá-lo e acaba levando a Pomni junto. Enquanto isso, Caim quer saber por que a Zubul nunca embarca em suas aventuras, e isso magoou os sentimentos da bolha, mas era um pretexto para conversar sobre os sentimentos dela. A mesma tenta fugir, mas ele começa a bancar o terapeuta, e já começa perguntando o que pode fazer para as aventuras serem mais divertidas, mas Zubul fala que não tem nada a ver com as aventuras, e que já falou várias vezes o motivo pelo qual não vai para elas, mas o mesmo não prestou atenção porque estava desenhando uma abelha. Voltando para a mansão, Kinger e Pomni caem num lugar muito estranho, com um monte de rostos medonhos empalhados, e deixam uma fita rodando. Então a voz do narrador diz que caçar sempre foi seu esporte favorito e também sua obsessão, e que o rosto perto da lareira é de uma criatura profana que passou anos perseguindo, e que chegou a ficar dias acordado para proteger sua família do monstro, e se livrar do terrível desespero. Pomni até tenta fugir pelo elevador de entregas, mas não funciona. Então encontram outra fita, com o narrador dizendo que atirou nos órgãos e cortou a cabeça da criatura para pôr em sua parede, mas desviou o olhar da criatura por um minuto e ela voltou à vida. Então quando a Pomni acha a chave, rola um apagão. Então a criatura aparece para arrancar os dois e hipnotiza o Kinger, mas quando ela tá prestes a abocanhar ele inteiro, Pomni abre o elevador de entrega e salva ele. Enquanto isso, Caim nega usar suas aventuras para atormentar seus convidados, sendo que esse nem era o foco do assunto, e que se odeia em todas as partes de seu corpo. Então ele a entrega uma caixa de partes de corpos removíveis, mas Zubul não encontra nada que chame seu interesse, e joga na lata que ninguém gosta de suas aventuras. A Agatha é gentil demais para falar, o Jax só quer zoar todo mundo, a Gangly é muito tímida para se impor, o Kinger é louco e a Pomni sempre volta traumatizada. Então Caim fala que as aventuras são só arte, e que se isso for verdade quer dizer que ele é ruim na única coisa que se considera bom. E enquanto fica com o olhar vazio e sem objetivo, tudo passa a deixar de existir. Então ele volta ao papel de terapeuta e desenha umas manchas com a sua forma para Zubul dizer o que pensou. Quando Kinger e Pomni caem no porão, eles acham a última fita, com o narrador dizendo que não conseguiu proteger sua esposa. Estava tão paranoico que acabou atirando nela, a confundindo com a criatura e se tornando o monstro que tanto temia se tornar. Pomni pede para que o cara não ressuscite enquanto pega sua escopeta, e ele só aceita o pedido dela. Então quando eles veem que só tem 2 balas, o monstro e seu corpo aparecem, para convidá-los para o jantar como prato principal. Então Kingo já mete um balaço nos dois, e o Vit volta a tocar com o narrador dizendo que a criatura era na verdade um anjo, e fazer mal a ela simplesmente o condenaria ao inferno, que é onde sua alma está esperando por seus corpos. Então por mãos sinistras eles são puxados até o inferno. Enquanto isso, Agatha e Gangly estão tomando um chá com a esposa do narrador, que diferente dele foi pro céu, que estava na porta para crianças classificação L com a galinha pitadinha. E o Jax tá meio contra a vontade dele nessa festa do chá, e ficam esperando pelos outros na porta de saída. Pomni começa a surtar porque está no inferno enquanto Kinger tenta acalmá-la. Kinger fica receoso ao atravessar a névoa de almas e dá uma olhada com seu olho esquerdo, mas a Pomni só sai correndo e acaba sendo possuída por um demônio. O mesmo tenta fugir, mas Kinger o impede, e desce a coronhada da 12 nela até dizer chega, e com isso acaba voltando ao normal. Percebendo que as almas são atraídas para qualquer coisa viva, Pomni começa a surtar dizendo que está mesmo no inferno, e não só em metáfora ou por estar nesse lugar, mas que todo o circo é um inferno. Kinger pede perdão porque é culpa dele eles estarem nesse lugar, mas a Pomni percebe uma diferença em seu comportamento. Ele diz que não consegue lembrar bem das coisas, mas a escuridão sempre o tranquiliza, mas também o faz lembrar do dia em que sua esposa enlouqueceu. Mesmo perdendo a sanidade, ela também ficava calma no ambiente escuro, o suficiente para que ele pudesse se despedir dela na época antes dela ir pro porão, e diz que ela se interessava por insetos, e com o tempo ele passou a gostar deles também. Mas eu lembro dele esmagando uma mosca naquele momento do apagão, e comenta que sabe como a Pomni se sente, que as coisas não são em vão se há pessoas que se importam com você, e é necessário dar valor a elas. Percebendo que quando voltar por circo ele vai voltar a ficar louco e esquecer de tudo, o mesmo fala que ela vai conseguir passar por essas dificuldades porque ele acredita nela. Então eles atravessam juntos a névoa de almas, enquanto Pomni fica mudando de cor que nem um camaleão de azul para muitas outras cores, o Kinger fica brilhando e iluminando o ambiente, e conseguem escapar de lá. Pomni agradece a preocupação de Agatha, embora nunca tenha conseguido
conseguido expressar o quanto isso é importante pra ela. Todo mundo só esqueceu da máscara de comédia da Gangly. E o episódio termina com Caim perdendo a noção do tempo na terapia, só que dessa vez como paciente. Like para a parte 4 e, é claro, quando tiver o episódio 4.